Sun Tzu, grande estrategista militar, autor de A Arte da Guerra, um manual de estratégias que é utilizado há milênios, ele tem como regra principal nesse manual que você deve conhecer a si mesmo, conhecer seu adversário e buscar escolher o terreno onde será dada a batalha. Pois bem, a direita no mundo inteiro tem muito claro esses objetivos, por isso ela tenta de todas as formas trazer as disputas, as narrativas, para o campo simbólico, para o campo da discussão, do pânico moral, das pautas de costumes. Porque ela sabe que se quando é discutido resultados de governos de direita e governos de esquerda, ela perde de lavada. Tá aí os resultados que o governo Lula, governo Dilma trouxeram para o Brasil e tá aí o fiasco de Michel Temer, o retrocesso de Bolsonaro, os retrocessos de governos como aí do Romeu Zema, que não executa nada e só faz bravata, só desvia o foco, só cria confusão. Entretanto, a vida das pessoas é feita de realidades práticas e por mais que as cabeças gostem de ouvir uma história, discursos vazios e que idealizem um mundo que ela sabe que na realidade não acontece, o mundo real se impõe muitas vezes. E é por isso que o Lula voltou a governar o Brasil, mesmo com todo o esforço da extrema-direita, gastando mais de 300 bilhões de reais para tentar comprar voto de todas as maneiras possíveis, passando por cima de todas as regras, tentando impossibilitar eleitores de votar, enfim, fez de tudo, toda sorte de trapaças, tentando contratar até hackers para fraudar urnas e não teve jeito. Perderam as eleições e agora a extrema-direita tenta se rearticular e encontrar novos nomes, novos rostos, já que o Bolsonaro é totalmente descartável. É um morto-vivo na política que insiste, como diz aí o ditado, em não morrer politicamente, continua circulando feito um corpo seco e muitas vezes atrapalhando os desenhos e os desejos aí dessa direita que tenta inventar novos nomes. Começaram tentando inventar o Tarcísio como se fosse um bolsominion mais palatável, que fala mais manso e outras coisas, mas o Tarcísio, depois de ser embaladinho pela Rede Globo como um potencial estadista, começou a fazer uma lambança atrás da outra, estimulando chacinas no estado de São Paulo e, para piorar, tentando destruir, massacrar o sistema de educação no estado, acabando com professores, acabando com livros, ou seja, já virou carta fora do baralho faz muito tempo. E aí eles voltam a tentar recorrer nessa direita mais tradicional a um nome ainda pior, o do Romeu Zema de Minas Gerais, tentando reescrever uma biografia que não convence ninguém. Romeu Zema, que é o símbolo do fracasso, daquele filhinho de papai que nasceu rico e consegue as coisas por berço, não por mérito. Tanto que quando as participações que ele faz de todas as formas para conseguir aparecer, tentando ser um novo Bolsonaro, que dificilmente conseguirá, porque o Bolsonaro ainda tem carisma. O Zema nem isso, ele tem carisma de um limão sugado, você não consegue ver graça no Zema. Então ele tenta todas as maneiras aparecer, e quando aparece mostra que é um despreparado, que não sabe fazer nem contas básicas, depois tenta chocar fazendo graça aí, fazendo citações de Mussolini, e nada estava rolando. Então o Estadão resolveu dar uma mãozinha pro Romeu Zema, tentando ressuscitar aquele velho pânico, aquele velho dilema arraigado no pessoal do Sul e Sudeste, aquela classe média mais arraigada, mais retrógrada dos movimentos separatistas, aquela ideia de que sustenta o resto do Brasil, e tentaram jogar o Romeu Zema como se fosse o grande capitão desse movimento. Sabedores que as pessoas de direita não leem matérias, mas no máximo as manchetes, eles sabiam que poderiam escrever uma coisa na manchete induzindo a uma situação e no corpo da matéria falar exatamente outra coisa, amenizar, porque esses idiotas seguidores da direita que têm diplomas pendurados na parede não sabem ler, são pessoas desinstruídas, são meras embalagens, e começaram a vender novamente essa situação do governador que quer a ação do Sul e Sudeste contra o Nordeste,
como suscitando um movimento separatista, e quando você vai ler na matéria você não encontra muito rescaldo para isso, senão umas imagens para lá de pobres do seu Zema, falando de vacas magras, vacas gordas, um papo furado que não se sustenta nem na sua administração como governador. Ele tenta dar aquela ideia de que o Nordeste é beneficiado, o Norte é beneficiado, e aquela velha ladainha de que o Sudeste contribui muito e recebe muito pouco, o que não é verdade, porque graças ao fato da gente viver num país integrado, esses países do Sudeste que tinham, sim, vantagens no passado, porque eram as máquinas industriais e outras coisas, usufruíam dos recursos dos demais estados, como água, minérios, comida e tantas outras coisas, sem precisar pagar necessariamente os impostos para isso. Por isso desenvolveram, entretanto, gestões consecutivas e ruins de direita, seja no estado de São Paulo, seja em Minas, que foram desindustrializando esses estados, tem feito com que esses estados, que eram as potências onde havia fartura, sejam cada vez mais redutos de pobreza, como o estado de São Paulo, que durante o governo Bolsonaro ampliou drasticamente o número de pobres, aumentou 44% o número de pobres. E em Minas Gerais não fica muito atrás. Minas Gerais, sobre a gestão do primeiro mandato do Romeu Zema, foi a campeã nacional de trabalho escravo. E sabe o que esse cara fez? Nada. Fez piada, ao contrário, fica estimulando empresas a virem explorar as pessoas, porque, segundo ele, em algumas regiões do estado, as pessoas trabalham por R$ 300 por mês. E ele, como governador, que tinha a obrigação de fiscalizar e impedir essa ilegalidade, fecha seus olhos e até comemora. Isso porque o estado governado pelo Romeu Zema é exatamente o retrato daquilo que ele alega que seria o Brasil da injustiça, onde ele administra para os ricos, sorvendo todos os recursos das pessoas que trabalham para beneficiar aqueles que os financiam. Como, por exemplo, o que ele faz em relação ao IPVA, que o estado de Minas cobra uma das maiores taxas do Brasil, 4% do valor venal do veículo, de você, cidadão comum. Entretanto, para os amigos do Zema, os bilionários donos de locadora e que financiam as campanhas eleitorais, irrigam as campanhas eleitorais do seu Zema, com milhões de reais, aí o imposto é 1% só. Ué, você não queria justiça, seu Romeu Zema? Outra situação são as estradas esburacadas por todo lugar, porque o seu Zema, ao longo de seus 4 anos, não deu manutenção em estrada nenhuma lá de Minas Gerais. Agora ele começa a dar, mas em uma só, sabe qual? A que passa em frente os seus imóveis, as suas propriedades. Se você der sorte de ser vizinho do Zema, você tem asfalto. Se você não tiver, você é o cara que ajuda a pagar o asfalto para o Zema ter maiores vantagens e aumentar o valor agregado de suas propriedades. Porque é assim que essa gente governa. Eles não governam pensando em todos. E é por isso que as pessoas progressistas, iluministas, que querem um Brasil melhor, não podem mais cair nesses golpes e precisam, mais do que fazer o enfrentamento econômico, onde a esquerda sempre ganha de lavada, e está aí os primeiros 7 meses do Lula para demonstrarem isso, mas também fazermos um enfrentamento no campo ideológico e simbólico, porque eles não têm condições de lutar com a gente aqui também. Por isso vivem de escândalos morais. E é por isso que, inclusive, a esquerda precisa se livrar daqueles verdadeiros infiltrados que são os identitários colocados justamente pela direita e que ficam escandalizando ações sociais, querendo transformar direitos em privilégios tão somente para se promover. Portanto, gente, Estadão, Romeu Zema, nós não vamos cair nesse golpinho seu. E se insistirem nesse discurso, quero te lembrar, Romeu Zema, que a Constituição, em seu artigo 1º, é muito claro em sua cláusula pétrea de que é indissolúvel a união de estados, municípios e do Distrito Federal. E se o senhor continuar insistindo nisso, o senhor estará promovendo guerra civil e incitando guerra civil e golpe de Estado. E provavelmente vai ser quedado pela justiça. Então fica de barba de molho, porque está todo mundo esperto. E vocês, que acham de mais esse golpinho da direita? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e vamos vencer esses caras o tempo todo.